Boa noite, são 22 horas e 42 minutos. A TV Liberal começa agora o debate do primeiro turno entre os candidatos à Prefeitura de Belém. O último encontro antes de conhecermos a sua decisão eleitor na votação do próximo domingo. Examine as propostas, avalie o desempenho de cada um e vote consciente. Participam do debate os candidatos cujos partidos ou coligações têm representação maior que 9 parlamentares na Câmara dos Deputados, ou que tiveram 5 pontos ou mais de intenção de votos, considerados os votos totais na última pesquisa Ibope encomendada pela TV Liberal. Aqui no nosso estúdio recebemos os candidatos: professor Mareschi, do PMDB, Edmilson Rodrigues, do PSOL, Éder Mauro, do PSB, Zenaldo Coutinho, do PSTB, Regina Barata, do PT e Úrsula Vidal, da Rede. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi decidido por sorteio. Conheça agora as regras do debate. Nos 4 blocos de debate, os candidatos farão perguntas entre si. O primeiro e o terceiro blocos serão de temas determinados. Os temas para essas perguntas serão definidos por sorteio aqui ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. No segundo e no quarto blocos, temas livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 45 segundos para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais, em ordem também estabelecida por sorteio. No primeiro bloco, e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido será analisado por nossa equipe de produção. Se concedido, o direito de resposta terá duração de 1 minuto e deverá se manter dentro do tema, mas eu tenho certeza que isso não será necessário, porque não haverá nenhuma ofensa pessoal. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. A TV Liberal está transmitindo o debate com todos os recursos de acessibilidade: audiodescrição, interpretação de Libras e closed caption. E o debate também está sendo transmitido ao vivo pelo G1 Pará. Vamos então começar o debate. No sorteio feito na presença dos assessores, a candidata a fazer a primeira pergunta é a Úrsula Vidal, da Rede. Eu vou sortear então o tema desta primeira pergunta para a candidata Úrsula. Ok. O primeiro tema é assistência social. Candidata, para quem a senhora vai perguntar? Quero perguntar ao candidato Éder Mauro. Bom, a partir de agora, então, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Pode formular. Candidato Éder Mauro, o senhor se manifestou no Congresso Nacional contra uma política de educação sexual e que combate, inclusive, a LGBTfobia, dizendo que o governo queria destruir a família brasileira. Como é que o senhor pensa em levar para dentro dessa rede, dessa malha de assistência social, esse programa, que é um programa que precisa garantir o direito reprodutivo, o direito à educação sexual, a meninas que estão engravidando muito cedo porque não tem esse conteúdo dentro de sala de aula? Muito obrigada, candidata. Candidato, o senhor tem, então, 1 minuto e 30 para a resposta. O senhor pode começar. Obrigado, candidata, pela pergunta. Eu vou lhe dizer com toda franqueza e toda certeza que o povo de Belém me ouve. Primeiro que eu não me manifestei em nenhum momento quanto à questão de LGBT, porque até eu não tenho nenhum problema quanto a isso, e principalmente quanto a qualquer questão de gêneros dentro da Câmara Federal. Nunca fiz isso. Ao contrário,
eu sempre defendi a família na Câmara Federal. Sempre meus posicionamentos foram contra aqueles deputados federais que têm proposta de destruição da família, como, por exemplo, aqueles que querem trazer para dentro da comunidade, para dentro da sociedade, para que traficantes sejam empresários, para que a nossa juventude que morre todos os fins de semana nas ruas, eles tenham carteira assinada para vender droga. A questão nas escolas, nós defendemos sim, as escolas que nós defendemos é a escola onde a nossa criança, a nossa juventude aprende valores corretos de vida. A questão de colocar castilhazinhas, ensinando a questão de gênero dentro da comunidade e famílias de formas diferenciadas, isso nós nunca aceitamos. Nós não aceitamos, não vamos nunca aceitar, porque eu tenho certeza que a família que Deus deixou, a família que nós temos, é a família, o homem, é a família, a mulher, é a família, o filho. Essa é a família verdadeira que Deus deixou. Embora eu não tenha absolutamente nenhuma restrição quanto à questão de gênero dentro do país. Muito obrigada, candidato. A senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Nós precisamos entender que a família que Deus deixou é a família do afeto, do respeito, a família de uma condição social que garanta uma cidadania plena. E cidadania plena é uma malha de assistência social, onde você tem um número maior de centros de referência e assistência social, como os CRAS. Nós temos hoje uma deficiência muito grande, temos pouquíssimos CRAS para a quantidade de demanda que nós temos em violência contra a mulher. No ano passado foram mais de 5.000 casos de violência contra a mulher registrados em Belém, fora a subnotificação. Nós temos os casos gravíssimos de gravidez na adolescência e gravidez entre crianças de 9 a 14 anos. Mais de 200 casos de gravidez no ano passado e bebezinhos que nascem com menos de 500 gramas, com menos de 1 quilo. Então nós precisamos levar para essa rede de assistência uma educação sexual de qualidade, essa educação sexual que garante o direito reprodutivo a essas meninas e meninos. E a gente precisa entender que a tolerância tem que ser a tônica, não só no ambiente político, como no ambiente familiar e escolar. Muito obrigada, candidato. O senhor agora tem direito à tréplica de 45 segundos. Candidata Úrsula, embora eu não concorde com você e respeito o seu posicionamento, continuo achando. O senhor passou agora por uma questão da família relacionada à questão do CRAS, à questão das PPs que tratam realmente da questão social. Mas em relação à questão de gênero, a senhora tem a certeza absoluta, não aceitarei, e eu tenho certeza que o povo brasileiro, a família brasileira não vai aceitar, e inclusive pessoas de gêneros, de questão de gêneros diferenciada não aceitam, que criança de 5, 6 anos de idade tenha que aprender sexo na escola. Isso não é para criança de 5, 6 anos de idade que só tem pureza na cabeça, só tem fantasia na cabeça. Nós não vamos aceitar e tenha certeza que é o que a família brasileira quer. Muito obrigada, candidato. Bom, o candidato a perguntar agora é o professor Maneschi, do PMDB. E o seu tema, candidato, vai ser funcionalismo público. Para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Para o candidato Edmilson Rodrigues. Então, 30 Candidato. segundos para a sua pergunta, por favor, pode começar. O senhor já foi prefeito de Belém, conhece, obviamente, a situação do funcionalismo público. O funcionalismo público está numa situação de dificuldade. Hoje recebe vencimento básico menor do que o salário mínimo. Eu gostaria de saber que políticas o senhor tem para o funcionalismo público em Belém. O senhor pode responder, o senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Professor Maneschi, não é possível falar em qualidade social do serviço público. Significa dizer saúde, educação, segurança, assistência, sem a valorização dos servidores públicos. São os servidores pagos pelo público para servir ao público. É essa a conceituação correta. Quando fui prefeito, tive a oportunidade de garantir nos 8 anos de mandato reposição integral das perdas inflacionárias, reunir permanentemente com todos os sindicatos e, num processo democrático, abrir as contas da prefeitura para mostrar que é necessário valorizar o servidor e é necessário investir em educação, saúde e infraestrutura. E essa negociação democrática nos permitiu um respeito junto a todos os servidores. Infelizmente, não é hoje o que ocorre. Basta dizer que, recentemente,
308 servidores foram demitidos para que políticos indicassem para o lugar deles outros servidores, o que redundou numa crise enorme, até adoecimento de certos servidores e a própria justiça sendo provocada para interferir. Aliás, o juiz Luiz Cláudio Cruz, acaba de decidir a favor dos servidores. Candidato, 1 minuto para a sua réplica. Bom, eu considero que o servidor público é a face humana do Estado e, como tal, ele precisa ser valorizado, capacitado para poder servir melhor ao público. Na linha de servir melhor ao público, de ser capacitado e valorizado, ele precisa também ter metas de desempenho a ser cumpridas que têm que ser cobradas pela administração pública. Eu fui reitor da Universidade Federal do Pará e fiz muito lá dentro pela capacitação e valorização do servidor. Eu sou servidor federal de carreira. Eu entendo os problemas e entendo a legitimidade das demandas que são feitas pelos servidores públicos. O que vou fazer como prefeito é abrir sempre um canal de negociação direta entre a prefeitura e os representantes dos servidores, para que em mesas de negociação permanente a gente discuta uma política salarial de capacitação do servidor. Isso eu vou fazer, tenho certeza que isso é possível de fazer. Candidato, sua tréplica, 45 segundos. Candidato, tenho concordância. Uma mesa permanente de negociação com todos os sindicatos representativos dos servidores para garantir a reposição das perdas, porque basta dizer que há uma violência no ano atual. Não foi sequer pago o básico, que é o salário mínimo. Os servidores, todos os servidores, estão recebendo um abono complementar porque a prefeitura não quis sequer respeitar o mínimo. Se é mínimo pela Constituição, é porque não se pode pagar abaixo dele. E isso está acontecendo em Belém, a capital do estado do Pará. Então, valorizar o servidor é respeitar o seu direito, inclusive ter políticas para a formação continuada e qualificação. Muito obrigada, candidato. Bom, o terceiro candidato a perguntar é Zenaldo Coutinho, do PSTB. E o tema, vou sortear agora, vamos ver, cultura e lazer. Para quem o senhor vai fazer a pergunta? Vou fazer a pergunta para Regina. Ok, o sorteio então 30 segundos. Regina, qual é a sua proposta para cultura e lazer, considerando a nossa cidade com toda a sua pluralidade cultural, todas as suas riquezas e considerando também o que a gente tem de disponibilidade financeira, inclusive o que aconteceu a nível do Brasil, que muito da nossa cultura acabou sendo sacrificado em razão dessa gravíssima crise econômica, ética e política que nós sofremos hoje no país. Muito obrigada, candidato. A senhora tem 1 minuto e 30 segundos para a resposta. Boa noite. É com grande satisfação que saúdo a todos e todas nesse debate muito decisivo de primeiro turno. Falar de crise, candidato, é dizer que nós temos possibilidades dentro dos nossos orçamentos de fazer, sim, o incentivo, o estímulo, potencializar realmente o nosso destino. E isso nós temos orçamentos na qual nós podemos priorizar ações. Agora, é óbvio que falar de uma crise eterna, onde parece-me que as coisas só não acontecem em Belém pelo fato de uma crise econômica, política, a crise política que aconteceu dentro do país, eu tenho um nome, é golpe. E esse golpe é que desestabilizou politicamente esse país. E essa desestabilização não é culpa de uma crise provocada por esse governo. Portanto, independente das minhas posições políticas e das suas, eu acredito que potencializar o aproveitamento do turismo, utilizando as nossas belezas naturais e criando infraestrutura, é minimamente uma obrigação nossa na condição de prefeita. Portanto, eu, independente de crise econômica, eu irei potencializar o turismo, porque nós já somos um destino natural. Muito obrigada, candidata. 1 minuto para a sua réplica. Bom, a Regina fala da questão de golpe porque é o que ela acha, como também o Edmilson é o que acha, até pelas identidades históricas que um tem com o outro. Mas não é isso que eu me reportei da crise e falei da cultura.
A pergunta foi sobre a cultura, Regina. Nós investimos nesses nossos 4 anos 31 milhões de reais em cultura, inclusive privilegiando fortemente a cultura local, ou seja, nós patrocinamos os eventos das mais variadas manifestações culturais que representam a nossa identidade cultural, patrocinamos os eventos de Belém, ou seja, os nossos artistas paraenses, músicos, cantores, dançarinos, as mais diferentes formas de arte, teatro. Nós fizemos a nossa Lei Tó Teixeira ser ampliada de 20 para 80 mil por cada produção, ou seja, estímulo real na cultura. E por falar em cultura, cultura também é o funcionalismo que, infelizmente, o Edmilson diz uma inverdade. Não tem nenhum servidor público do município ganhando de remuneração abaixo de salário mínimo. Nenhum, até porque seria inconstitucional e nós já teríamos sido obrigados a fazer. Mas nós patrocinamos a cultura e vamos fazer muito mais no próximo governo. Muito obrigada, candidato. A senhora tem 45 segundos para a tréplica. Candidato, a minha cultura é a cultura da paz. Essa forma abstrata de falar de crise e depois dizer que fez um investimento numa cultura, eu pelo menos frequento Mosqueiro, Icoraci, Outeiro, e não vi esse investimento chegar justamente onde nós precisamos fazer com que ela chegue. Talvez esteja concentrado em algum lugar que eu desconheça de Belém, mas indo às férias de Mosqueiro foi um retrato fiel de que o total abandono da cultura, do esporte e do lazer é total. Me perdoe, não sei onde foi aplicado esse seu investimento. Muito obrigada, candidato. Agora é a vez do candidato Éder Mauro, do PSD, fazer a pergunta para o seguinte tema. Mobilidade urbana. Para quem o senhor vai perguntar, candidato Éder? Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Candidato Zenaldo. Para o candidato Zenaldo, o senhor tem então 30 segundos para a sua pergunta a partir de agora. Candidato Zenaldo, o senhor sempre diz que faz do jeito certo. Nós tivemos uma situação muito crítica na questão dos transportes em Belém. O senhor criou um transporte fluvial para servir a população e cobrou R$10 na passagem desse transporte. O senhor acha que o senhor cobrou um preço para o trabalhador belemense? Candidato, 1 minuto e 30 para a sua resposta. Bom, nós estamos investindo no transporte rodoviário com o sistema inclusivo de BRT. E vamos fazer agora os portos. Aliás, em parceria com o DENIT está executando. Nós cedemos a área e fizemos a parceria de todas as liberações para fazer o Porto de Mosqueiro. E também estamos com o projeto do Porto de Cotijuba e o Porto da Praça Princesa Isabel. Quando tivermos as áreas portuárias, nós vamos poder incluir no sistema rodofluvial integrado de transporte coletivo. O que aconteceu ali, Éder? Uma empresa se disponibilizou a fazer uma espécie de táxi do Rio, né, sem nenhuma concessão de recursos, nenhum do município, e eles ofereceram um serviço para tentar resolver também a questão do transporte, sobretudo nesse momento de restrição no Augusto Montenegro. Era uma espécie de táxi do Rio que não deu certo, porque infelizmente o preço realmente de R$10 não atendia os trabalhadores que queriam um preço mais em conta, como aliás nós fazemos em Cotijuba, que a prefeitura subsidia e vai no mesmo preço do transporte de ônibus, o barco durante toda a semana, para ir para Cotijuba e voltar. Portanto, nós não sentimos a possibilidade de subsidiar com recursos públicos o transporte fluvial nesse momento para que ele fizesse apenas esse trecho Icoraci-Belém. Sai caro o transporte fluvial, ele é mais caro do que o rodoviário. Então foi em razão disso que esse serviço não prestou nesse momento. Mas nós já temos estudos de viabilidade. Quando tivermos a integração dos portos e a integração rodoviária nesses portos, a gente tem como fazer um grande sistema multimodal e aí sim aproveitarmos também os nossos rios para o transporte coletivo. Sua réplica, 1 minuto. Candidato Zenaldo, pare que está feio. Eu vou lhe dizer, eu lhe perguntei por que o senhor cobrou R$10 na passagem fluvial na lancha, porque o senhor me respondeu apenas que foi uma empresa. E não é a empresa que estabelece o preço. Quem estabelece o preço é a prefeitura. E no momento em que Belém vive com mais de 100 mil pessoas desempregadas, no momento em que Belém pega uma inflação de mais de 14% ao ano, onde nós temos milhares de trabalhadores informais, estabelecer um preço de R$10 numa passagem de uma lancha para sair de Quaraci até Belém, isso é uma covardia com a população de Belém. Nós não podemos aceitar estabelecer o serviço de fluvial para uma comunidade pobre. Nós temos que estabelecer no mínimo com o preço da passagem que o ônibus... Isso é
trabalhar para que a população possa realmente pagar. 45 segundos Nós para a sua temos tréplica. milhares de pessoas que são transportadas nos ônibus com uma das passagens mais baixas do Brasil. A passagem de Belém está congelada a R$ 2,70, porque no meu governo nós fizemos reajustes 10% abaixo da inflação. O transporte coletivo rodoviário em Belém, que é onde essa massa humana enorme de trabalhadores anda todo dia, sabe que nós congelamos. Durante os meus 4 anos, 2 anos, foi de congelamento da passagem de ônibus. Ou seja, não venha com história, não. Nós sabemos que o trabalhador hoje, graças a Deus, e a nossa administração, pode usufruir de um transporte que tem que melhorar de qualidade. Por isso que nós estamos investindo no BRT e no novo sistema. Porém, ele já usufrui de uma passagem baratíssima, frente ao que já aconteceu em governos atrás. Muito obrigada, candidato. Bom, agora quem pergunta é o candidato Edmilson Rodrigues, do PSOL. A sua pergunta será sobre o seguinte tema: turismo. Para quem o senhor vai fazer a pergunta, por favor? Eu vou retribuir ao professor Moneschi a pergunta. 30 segundos, por favor. Então é simples, nós vivemos um abandono da Belém Tour, que foi recriada por mim, depois de ter sido desativada, foi criada pelo Coutinho Jorge, na década de 80, investimento de 1.800.000, é quase que um desrespeito à indústria do turismo. Qual é a posição e a proposta que o senhor tem para desenvolvimento do turismo? Professor, 1 minuto e meio. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer, para fazer justiça, quem disse que o servidor público recebe de vencimento básico menos que o salário mínimo, fui eu. E repito que isto é verdade, o servidor público sabe disso. E digo também que o servidor público pode esperar que eu trabalharei num processo de reestruturação do plano de carreiras e remuneração do servidor público. Isso será um compromisso pelo meu governo. Em relação ao turismo, candidato, eu diria a seguinte coisa: Belém é uma cidade que tem vários atrativos, potencial turístico imenso. Entretanto, o turismo está muito pouco explorado em Belém. O que se pode receber, ao oferir em termos de renda com o turismo, é absolutamente insignificante para o porte de uma cidade como a nossa. O que eu penso fazer, o que dá para fazer, as propostas que quero estabelecer para o turismo, em primeiro lugar, é fazer com que a gente trabalhe os grandes problemas de via, de fluxo de trânsito na cidade, porque este é um problema que atrapalha a atração de turistas. Nós precisamos investir, por exemplo, na revitalização do centro histórico de Belém, como uma forma de dinamizar a economia da cidade, criando emprego e renda pelo turismo. Nós precisamos criar redes de agentes de turismo, capacitando eles também para criar emprego e renda para pessoas, que este é um grande problema na cidade. Por fim, a gente pode pensar também o turismo como uma fonte importante. Muito obrigada, candidato. 1 minuto para a sua réplica, por favor. Candidato, eleito, eu fortalecerei a Belém Tour. Fortalecerei a ação do Conselho Municipal, que está praticamente desativado. Como desenvolver políticas em favor do turismo sem um conselho forte, representativo de todos os segmentos que atuam na área, da universidade, dos estudantes, aos profissionais, guias turísticos, turismólogos, etc. O trade, que reúne principalmente os empreendedores, tem que ter incentivo, inclusive de crédito, para a sua ação. A qualificação, profissionalização. Tem muita gente que ama Belém, que conhece, que tem formação intelectual e pode atuar como guia turístico, particularmente a juventude, mostrar a riqueza do nosso patrimônio. Segurança, porque quase 3.500 assaltos ou roubos expulsam os turistas de Belém. Ok, candidato, sua réplica em 45 segundos. Tréplica, desculpe, sua tréplica. Nós precisamos estabelecer parcerias públicas privadas para incentivar o turismo sustentável na região das ilhas. Nós precisamos criar pontos de informação em língua estrangeira, por inglês e espanhol, no entorno dos pontos de atração turística em Belém. Mais ainda, nós precisamos capacitar profissionais, principalmente aqueles profissionais que trabalham diretamente com o público, como taxistas e outras profissões, também com noções básicas de língua estrangeira e também de noções básicas de história sobre a cidade. Tudo isso cria uma rede
de turismo na cidade, que pode gerar, inclusive, emprego e renda, que é um grande problema para todos nós em Belém. Muito obrigada, candidato. Bom, a última candidata a perguntar neste bloco é Regina Barata, do PT, que, claro, vai perguntar para a candidata Úrsula, que ainda não respondeu neste bloco. E a senhora vai fazer a pergunta sobre o seguinte tema: saúde. A senhora tem, então, 30 segundos. Candidata Úrsula, eu gostaria de saber qual é o seu programa para a saúde, considerando a assistência básica à saúde. E qual a sua proposta na urgência e emergência desse município que teve, né, um pronto-socorro que até pegou fogo. Candidata, 1 minuto e 30. Candidata, grata pela pergunta. A gente sabe que Belém vive hoje uma situação deprimente em relação a essa atenção básica de saúde. No ano de 2015, eram 98 equipes de saúde da família, e como o próprio candidato Edmilson acabou de nos lembrar, quer dizer, tem 300 profissionais de saúde que foram destratados até o mês de junho, inclusive grande parte deles equipe de saúde da família. A gente percebe que Belém, entre as 9 metrópoles, é a pior metrópole em atenção primária, entre as 27 capitais, é a pior em saúde da mulher. A gente precisa dar uma atenção emergencial para essa questão da saúde da mulher. Dentro do nosso projeto, nós prevemos a instalação de 5 unidades móveis ancoradas em unidades municipais de educação. Essas unidades móveis têm capacidade de fazer atendimentos, cerca de 4.000 atendimentos por mês. Não é no final de semana criando fila, é você passar um período de 6 meses com essas unidades ancoradas. É uma capacidade, ao longo de 6 meses dessas 5 unidades, de incrementar em 120.000 atendimentos. Nós já fizemos uma pesquisa, cabe no orçamento. Esse é um formato que vem dando certo em capitais como Palmas, como Manaus, como São Paulo. É preciso emergencialmente aumentar as equipes de saúde da família em pelo menos mais 200 equipes. Onde nós temos passado são os lugares desassistidos, lugares da Pratinha, do Tenoné, do Tapanã. As pessoas se desesperam porque faltam equipes de saúde da família. A gente percebe que é uma inversão completa da maneira de você fazer investimento na saúde em Belém. A gente precisa inverter essa lógica. Muito obrigada, candidata. Sua réplica em 1 minuto. Candidata, o Ministério da Saúde garante a contratação de 3.500 agentes comunitários de saúde. No entanto, temos apenas 675 agentes contratados. Acredito que no meu governo isso vai ser prioridade. E prioriza-se saúde porque é um direito do cidadão e é o dever do Estado. E a partir do momento que eu não consigo colocar as unidades básicas 24 horas funcionando, eu também não estou priorizando a vida das pessoas. Por isso, é muito importante pensar de que são pessoas que estão morrendo nas portas dos hospitais, uma central de leito totalmente desorganizada, que quando necessita de um leito, não consegue esse leito. É quase impossível se fazer projeção de futuro quando você não tem o direito à saúde. Ela é básica. Candidata Úrsula, sua réplica em 45 segundos. E quando a gente fala no atendimento de urgência e emergência, a gente precisa lembrar que se essa atenção primária ela for priorizada, 90% das doenças podem ser evitadas com uma atenção primária eficaz. O que a gente vê hoje são os hospitais de urgência e emergência com os corredores lotados, gente que sai de uma operação de 4 horas e meia e é jogado dentro de um corredor, correndo um risco de morte por falta de vaga dentro de lugares onde você pode ter o mínimo de assistência para levar um acompanhante. O que a gente precisa entender é que nós vamos mudar completamente essa lógica, criando, por exemplo, aplicativos que vão estar à disposição dessas equipes de saúde da família para controlar doenças graves como hipertensão arterial, como doenças que podem ser controladas e que evitam que essa pessoa vá ocupar leitos durante um mês, 2 meses. Muito obrigada, candidata. Bom, você acabou de assistir aqui pela TV Liberal o primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Belém. A seguir, você acompanha mais um bloco de perguntas e respostas. Só que o tema será de livre escolha dos candidatos. Voltamos já.